Às vezes o folclore brasileiro é meio cringe. Pessoalmente, eu não acho o Saci aterrorizante, o Caipora parece um gnomo, o Cabeça de Cuia é uma lenda meio brega e tá tudo bem. Na verdade, nem todas as lendas precisam dar medo, e esse nem é o objetivo de grande parte delas. Mas como um canal que cresceu no terror, eu senti a necessidade de encontrar terror no folclore e trazer isso pra vocês. Então eu fiz uma vasta pesquisa, me enfiei nos cantos mais sombrios da internet achando que eu não ia encontrar nada demais. Até que eu me deparei com o Encourado. O Encourado seria uma versão brasileira de vampiro, só que bem mais bizarra e assustadora que os vampiros clássicos europeus. O nome já diz. O Encourado usa roupa de couro. Tem duas grandes asas de morcego e é presente em todo o interior do Nordeste. Ele se alimenta de sangue de animais e seres humanos, preferencialmente aqueles que não vão à igreja. E não pela falta de proteção que a igreja poderia oferecer, mas porque o seu sangue é simplesmente mais saboroso. Diz a lenda que quando as galinhas param de botar ovo, quando os cachorros não saem pra fora e urubus rodeiam a casa, é sinal que o Encourado tá por perto. E quando isso acontece, ou você vai embora o mais rápido possível ou não tem o que fazer. Porque todas as coisas eficazes contra o vampiro, como alho, luz do sol, cruz, água benta ou qualquer coisa religiosa, não funcionam contra ele. Literalmente, ele não tem uma fraqueza. É quase como um deus, uma criatura do horror cósmico invencível que só causa morte. E isso é muito bizarro. Eu nunca imaginava que existia um vampiro brasileiro, que ele fosse mais poderoso que qualquer outro vampiro no mundo, muito menos que existisse uma lenda do folclore tão próxima do horror cósmico quanto o Encourado. E antes que você pense o contrário, ele não é o único. O Boitatá, a cobra gigantesca e com corpo de fogo do folclore brasileiro, parece um monstro saído de um conto de Lovecraft. Não basta a pele escamosa em chamas, os vários olhos na cabeça e toda a brutalidade inimaginável que uma serpente desse tamanho é capaz. Diz a lenda que quem simplesmente olha nos olhos do Boitatá fica cego e enlouquece completamente. Pois é, mano, basta um olhar e a vítima se perde dentro de si e entra num estado de insanidade irrecuperável. Quase como uma maldição, uma visão pior que a morte que te destrói e te deixa cego pro resto da vida. O mais louco de tudo é pensar que essa é uma lenda muito antiga. Muito antes de existir Lovecraft ou qualquer conceito de horror cósmico, os povos indígenas já acreditavam no Boitatá e em toda a imagem surreal que ele tinha. Em outras palavras, o Brasil inventou o horror cósmico. Ainda existem outras lendas como a Mula Sem Cabeça, um Boitui e um Monai, por exemplo. Criaturas fisicamente terríveis e Lovecraftianas do seu jeito. Mas o vídeo não é sobre isso e nem sempre horror cósmico é sinônimo de terror. E uma lenda brasileira que me causa terror, com certeza, é a do Cabra Cabriola. Aqui nesse canal eu já expressei o meu trauma por bodes, ovelhas ou cabras demoníacas, tipo Black Phillip do filme A Bruxa. Tem algo muito estranho no olhar desses animais. O bode literalmente é uma representação do diabo e por isso que essa lenda me causa tanto desconforto. Mas não somente por esses motivos. O Cabra Cabriola é uma criatura meio homem, meio bode, conhecida por se alimentar de pessoas vulneráveis e principalmente crianças. Quando o sol se põe nas cidadezinhas do Nordeste, ele vai à caça. Entra nas casas pelo telhado, janelas abertas ou portas, e é aqui que o negócio fica tenso. Porque ele não é um simples bode animalesco sob duas patas. O Cabra Cabriola, na verdade, é inteligente, sabe manipular mecanismos básicos como trancas de porta e cadeados, e ainda consegue imitar vozes humanas. Diz a lenda que ele escolhe as vítimas com antecedência. Observa a família, os pais e crianças por muito tempo até que eles saiam de casa e deixem os filhos sozinhos. Quando isso acontece no meio da noite, surge a voz da mãe pedindo para abrir a porta. As crianças ingênuas vão abrir, só para descobrir que não é mãe coisa nenhuma, mas sim um homem bode, que as comeria vivas em seguida. E detalhe, essa lenda é brasileira, mas tem raízes no folclore europeu e em divindades ancestrais do Oriente Médio como o Moloch, uma entidade conhecida, não à toa, pelos seus sacrifícios envolvendo crianças. E esse é mais um motivo para não contar essa lenda para nenhuma criança. O pior é que existe uma cantiga sobre ela, as mães cantam pros filhos antes de dormir e, cara,
Já não basta a Cuca e a música dela que dão medo pra caralho. Não cantem a música de um boss demoníaco pros seus filhos, pelo amor de Deus! Obrigado. E por falar em dormir, eu preciso citar a pisadeira. Um tipo de fantasma ou entidade que aparece à noite enquanto as pessoas dormem. Como o nome já diz, ela pisa no nosso peito e prende o nosso corpo na cama sem poder se mexer ou gritar por ajuda. Mais ou menos como seria uma paralisia do sono. Na verdade, a pisadeira é uma tentativa do nosso folclore em explicar esse fenômeno que afeta tantas pessoas dormindo. Também existe uma versão indígena de monstro dos pesadelos que é o Jurupari. Diferente da pisadeira, que seria mais próxima de um fantasma, ele é tipo um demônio. Uma divindade do povo Maué, famosa por invadir sonhos e asfixiar as pessoas dentro delas, até a morte. A gente sabe que ele é uma tentativa de explicar a paralisia do sono pelo próprio nome Jurupari, que significa literalmente aquele que tira da boca. Em outras palavras, o monstro que arranca a nossa fala e impede que possamos gritar por socorro, bem como uma experiência clássica de paralisia do sono. E beleza, cara, isso é explicado pela ciência. Mas justamente por ser uma experiência palpável e que pode acontecer com qualquer pessoa dormindo, transforma tanto a pisadeira, o Jurupari ou qualquer outra criatura do sono num monstro terrível. É quase como se elas deixassem de ser uma lenda e virassem monstros da vida real. E esses exemplos não são os únicos que chegam perto disso. Muito menos os que mais causam medo. Permito-me apresentar a lenda do Lapatu. O Lapatu é uma criatura ciclópica parecida com uma pinguari, só que bem pior. Ele habita a região nordeste do Brasil, tem corpo espinhoso, dente de elefante e é conhecido por sua fome insaciável, pelo apetite em carne humana e uma crueldade sem tamanho. Segundo os nativos da região, ele é pior que lobisomem, caipora ou qualquer lenda do país. E o motivo de tanto alarde é justificável, porque na verdade Labatu é um homem que existiu. Um mercenário francês que veio ao Brasil no século XIX, conhecido por atos desumanos. Em 1819, Pierre Labatu desembarcava no Brasil, onde ajudaria a tomar regiões dos portugueses na luta pela independência, o que teria sido muito bom se ele não fosse um péssimo ser humano. Na verdade, Pierre Labatu era um homem violento, liderava um exército de escravos, maltratava e fuzilava as pessoas sem a menor preocupação. Há quem veja ele como uma figura revolucionária, e os livros de história costumam contar somente o lado bom, ignorando todo o sofrimento que ele causou às pessoas. Mas do folclore brasileiro humano, ele não passa. A criatura carnívora, cruel e sanguinolenta Labatu nada mais é do que uma representação do verdadeiro terror, personificada pelo imaginário das pessoas e daqueles que sofreram por Pierre Labatu. E não que o monstro não dê medo ou coisa do tipo, mas a verdade que se esconde por detrás, pra mim é muito mais perturbadora. E não tem como, cara, esse tipo de lenda que faz alegoria a acontecimentos reais sempre vai ser a pior. Seja do cabeça de cuia, que parece uma história boba de um menino com osso, mas que na verdade retrata a fome em algumas regiões do Brasil. Ou seja a lenda do Boto, que por um lado é um meme, mas por outro é uma metáfora à violência sexual contra as mulheres. Cada uma vai ter um lado inofensivo, bobo ou até mesmo cringe, mas também um lado sombrio. Alguns desses terrores ficam escondidos para sempre, perdidos e esquecidos por falta de fontes históricas. Outros são lembrados no nosso folclore sob forma de criaturas animalescas, fantasmas e monstros. Sejam eles monstros literais ou monstros humanos.